Olá, bom dia, tudo bem? Mano, o caso de hoje, ele é bizarro, ele é surreal, ele parece uma grande fofoca de tão bizarro que ele é. Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo, muita coisa que eu preciso te contar, mas vamos por partes. Vamos começar pelo personagem principal deste caos, Billy McFarland. Vamos lá. Billy McFarland era um empresário americano, dono da empresa Magnicis, que era uma empresa de cartão de crédito e débito, e a ideia deles era trocar o cartão de plástico por um cartão de aço inoxidável. Então era um cartão bonitão, preto, de metal. Eles começaram a ganhar membros que usariam esse cartão e decidiram transformar a empresa num clube de associação. Eles chegaram a ter 10 mil membros e eles chamavam o Magnicis de cartão de crédito para os millennials. Em resumo, era coisa de gente rica. Esse Billy dava festas para os membros ricos do clube dele e em uma dessas festas ele chamou o rapper Ja Rule para cantar pro pessoal e ele e o Billy se conheceram melhor e acabaram se tornando parceiros de negócios. Juntos, eles desenvolveram o aplicativo chamado Fire, com Y. E nesse aplicativo, você podia chamar o Ja Rule para sua festa de aniversário, por exemplo, ou alguma outra celebridade. Daí, você preenchia os campos, escolhia o teu pacote, pagava uma pequena fortuna e show de bola. Eles realmente acreditavam no potencial desse aplicativo, dessa nova plataforma. Eles achavam que ela poderia mudar a história da indústria do entretenimento, porque não tinha nada parecido com isso no mercado. Um lugar que você contratava celebridades muito famosas. E eles acreditavam que esse aplicativo seria de bilhões. E as pessoas que trabalharam nesse aplicativo, nesse projeto, também acreditavam nisso. Feito a plataforma, que demorou uns 5 meses para ficar pronta, agora, eles precisavam achar uma maneira de divulgar o aplicativo. Em uma das reuniões, um dos caras da equipe sugeriu: e se fizéssemos um festival? O Billy adorou a ideia e começaram os preparativos para o Fire Festival. Os planos para o Fire Festival eram grandes, gigantescos. O Billy queria levar celebridades, modelos, teria muita comida, muita bebida. Ele queria fazer uma caça ao tesouro. No vídeo de divulgação do festival, o Billy diz que você pode ganhar uma parte da ilha com você, porque ele tinha comprado uma ilha pra fazer esse festival, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ele queria chamar 10 mil pessoas e ele pretendia fazer o festival em abril de 2017. Eles contrataram os melhores dos melhores dos melhores. A melhor equipe de divulgação, a melhor empresa para cuidar das redes sociais, a melhor empresa para fazer o aplicativo. O Billy parecia ser um ótimo empreendedor, ele era muito inteligente, parecia saber o que estava fazendo, trabalhava na área de tecnologia, era um cara jovem e bem-sucedido. Na época ele tinha 26 anos e já era rico e ambicioso. Bem ambicioso. A equipe, que gravou o comercial do evento, disse que foi muito difícil trabalhar com o Billy e com o Ja Rule, porque as pessoas na ilha, eles festejavam o dia inteiro, e aí tinha bebida à vontade, então as pessoas iam lá e enchiam a cara e vomitavam na praia. Aí tinha o cara que tava ajudando a organizar o evento, e ele não tinha experiência em organizar um evento daquele tamanho. Ele se esforçava bastante, mas ainda assim, ele era neurótico. Tinha uma equipe inteira pra editar o comercial, só que ao mesmo tempo, eles não tinham uma boa internet pra fazer aquilo. Apesar dos caras terem muito dinheiro e terem uma grande ideia, parecia que eles não sabiam o que fazer com tudo aquilo, como fazer aquilo de uma forma organizada. Ao mesmo tempo, eles pareciam não se importar, porque eles tinham tudo o que eles queriam. Uma equipe cara, festas o tempo todo. Eles chamaram as modelos mais conhecidas e mais famosas pra divulgar o evento, o que chamou a atenção da imprensa, porque, opa, peraí, que evento é esse, que festival é esse, que a Kendall Jenner tá divulgando no Instagram dela? Vamos ver o que é isso. Então, por causa dessas pessoas extremamente famosas, saíram várias matérias sobre um projeto secreto acontecendo nas Bahamas.
O comercial finalmente saiu, as modelos postaram sobre ele, a Kendall postou sobre ele, e o Instagram do Fire simplesmente explodiu do dia pra noite. Foi uma chuva de patrocinadores. Alguns patrocinadores queriam tirar o dinheiro que eles tinham colocado no Coachella e queriam colocar no Fire. Apesar disso, de ter muita publicidade, a parte confusa desse festival é que o comercial não explicava exatamente o que ia ser aquele festival. A ideia era um festival de música pra gente rica, só que o comercial não explicava isso. Tinham modelos de biquíni na praia, tá bom, mas e aí? O que vai rolar nesse festival? O pessoal ficou meio confuso, mas tinha tanto nome grande no meio que as marcas ficaram empolgadas. Nos pacotes pro festival, tinha a opção de você pegar uma cabana rústica ou uma casa privada. Aí tinha a passagem aérea, o ingresso pro festival, tinha a opção de um iate com um chefe exclusivo. O ingresso mais barato era $1.000 e o ingresso mais caro com o iate era de $250.000. Baratinho, né? Você compra pão com esse dinheiro. Em 48 horas, eles venderam 95% dos ingressos, o que era ótimo pra eles, mas tinha um grande problema nessa história. Não caberia esse tanto de gente na ilha, e não tinha como eles montarem toda a infraestrutura na ilha de uma maneira sustentável, sem destruir a ilha. Tinha um cara que trabalhava pro Billy, e ele era o responsável pela logística do negócio, e ele começou a ser sincero e levantar alguns pontos que o pessoal ainda não tinha pensado, ou se pensou, ignorou. Olha, não vai caber esse mundo de gente nessa ilha. Não cabe, gente. A ilha é pequena e é muita gente. Eu sei que vocês têm uma ideia de colocar um pessoal num iate, num barco, sei lá. Mas como que vocês vão tirar essas pessoas bêbadas da ilha e vão colocar elas num iate? De maneira segura. Vocês já pensaram sobre isso? Então, a gente precisa comprar um monte de privada pra esse povo ter onde usar o banheiro. Olha, a tenda que você comprou é uma merda. É quente, é cheia de mosquito, é barulhenta. Eu não acho que é uma boa ideia. Eu tô assim, mandando a real pra você. Ele fez a parte dele, contou sobre os problemas, deu a opinião dele, e como recompensa, ele foi demitido. Uma equipe foi contratada para preparar a estrutura do evento, e eles tinham 45 dias para montar tudo. E era muita coisa. A equipe passou o orçamento pro Billy e o valor era de $38 milhões, sem contar os artistas que iam cantar no festival, o cachê deles. O valor foi de $3 a $4 milhões, e eu não sei se esse valor era por artista ou se foi o valor total gasto com eles. E na verdade, eu acho que foi o valor total. Eu sei que eles foram muito bem pagos. Aí lembra da ilha que eu falei que ele comprou, piriri, pororó? Então, primeiro que ninguém dá garantia de que ele realmente comprou essa ilha. O valor que ele diz ter pago foi de 10 milhões, mas ninguém bota a mão no fogo por ele. Ninguém sabe se ele realmente comprou ou não. Provável que ele não tenha comprado, na real. Ele não comprou. Vamos falar que ele não comprou, porque ele não comprou. Acontece que essa ilha era de ninguém mais, ninguém menos do que Pablo Escobar, a Ilha Norman. Era uma ilha abandonada, lindíssima, e eu sinceramente não acho nada demais ele ter comprado a ilha que era do Pablo Escobar. Mas aí, o cara diz umas paradas tipo, por 3 dias nessa ilha, você vai se sentir como o Pablo Escobar. Irmão, pelo amor de Deus, velho, não fala isso, não. O dono da ilha não queria que usassem o nome do Pablo pra divulgar a ilha, mas o Billy fez o contrário do que foi pedido. Quando ele divulgou o festival, ele também divulgou de quem era a ilha. O dono da ilha viu isso, não gostou nem um pouco e expulsou todos eles de lá. Por isso que eu digo que ele não comprou a ilha, porque se ele tivesse comprado, não tinha como o cara ter expulsado ele, tá ligado? Enfim, só sei que ele foi expulso, faltando 45 dias pro festival, e eles tiveram que encontrar outra ilha nas pressas e começar tudo do zero. Eles saíram que nem doidos procurando uma ilha, porque eles precisavam montar uma baita estrutura em 45 dias. E no final das contas, eles conseguiram achar um novo lugar, a Great Exuma. Mas aí surgiram 2 problemas, porque esse caso aqui é problema atrás de problema. O terreno onde eles iam montar a estrutura era muito complicado de trabalhar, e eles tiveram que refazer o projeto inteiro, o projeto do zero, porque era para outra ilha. O segundo problema era que eles tinham marcado o festival na mesma semana que ia rolar um evento em Great Exuma chamado Regata Nacional. Durante esse evento, todos os hotéis são reservados meses antes, muita gente vai pra essa ilha. Então era tipo, tá rolando uma Copa do Mundo aqui no Brasil, e aí o cara quer fazer o Rock in Rio na mesma época. Não tem como, é um caos.
Mas calma, que tem mais. Daqui pra frente, galera, é só ladeira abaixo. Uma das acomodações vendidas era uma casa na ilha, então as pessoas basicamente iam ficar no Airbnb. E lá foi a equipe atrás de casas para 500 pessoas. Um outro pacote tinha como acomodação uma tenda perto do palco principal e eles venderam mais ingressos do que o planejado. Tipo assim, acabou os ingressos, aí, né, o cara é ganancioso e quis vender mais ingressos. Só que não tinha tenda o suficiente pra todo mundo. Além disso, eles pagaram 250 influencers pra divulgar o evento. O influencer só precisava fazer um post sobre o Fire e ele ganharia, como pagamento, uma acomodação na praia pra até 3 pessoas. Só que não tinha essa casa na praia pros influencers. Foi prometido uma coisa que não tinha. O responsável por essas acomodações falou pro Billy, parceiro, não vai rolar, não tem como rolar, você precisa cortar esse povo, porque eles não estão nem pagando pelo festival. Eu acho esse pensamento um pouquinho complicado, porque se eles eram influencers, eles foram pagos pra um trabalho. Então, se você pagou com uma casa, pague a casa, ou então pague uma quantia. Não tem essa de, porque eles não estão pagando, vão receber, tá vendo? Não é assim, meu amigo. Mas tudo bem. Ele disse que não ia rolar porque não tinha onde esses caras ficarem. Só que ficou um pouco pior a situação e ele disse, na verdade, senhor Billy, você vai ter que devolver o dinheiro de um pessoal, porque não tem onde colocar todo esse povo. Não tem cabana, não tem casa, não tem hotel, não tem nada do que você prometeu, porque a gente veio pra pior semana nesse lugar e não tem onde colocar esse povo todo. Ele disse assim, muito calmo. E a resposta do Billy foi, aqui, nós não focamos no problema, focamos na solução. É isso, gente, eu termino o vídeo por aqui. Um beijo, foi um prazer contar essa história horrorosa. Esse Billy, ele não aceitava não como resposta. Pra ele tinha que ser do jeito dele. Só que ou ele era muito confiante das próprias ideias, ou ele era muito ganancioso. Na verdade, esse não era o único problema do Billy. Ele era um cara que se envolvia em coisas estranhas. Primeiro que os cartões de crédito que a empresa dele oferecia, o Magnésio, sei lá, eles viviam dando trabalho, viviam dando problema e tinham diversas reclamações. Então, sempre que esse cara se metia num negócio, dava problema ou tinha alguma coisa muito estranha, uma coisa que não parecia meio legal, sabe? Não no sentido de bacana, no sentido da lei mesmo. Aí, temos o festival, que por si só é caótico, mas aí surgiu mais um problema, que foi com os artistas que iam cantar no festival. Um cara, não sei se ele era agente, não sei se ele era financiador, não sei o que ele era. Só sei que ele trabalhou com alguns artistas que foram chamados pra cantar no festival. Ele ligou pra alguns agentes desses artistas que iam cantar no Fire e perguntou sobre o festival, tipo, pô, os caras vão cantar lá, né? Que doideira. Esse agente respondeu, então, doideira mesmo, porque a gente não recebeu o pagamento ainda. O cara prometeu pagar o dobro do que normalmente a gente recebe, só que até agora a gente não recebeu nada. Esse cara percebeu que tinha algo muito estranho nesse festival e decidiu pesquisar um pouco mais. Ele descobriu que eles tinham alugado uma ilha pro evento, só que eles tinham alterado o mapa da ilha pra dar a entender que a ilha era separada das outras. Ele, essa é a ilha, photoshopou o negócio e fingiram que era uma ilha separada, mas não era. Depois, esse cara foi de avião até a ilha pra ver o que eles estavam fazendo e tirar algumas fotos, e ele viu que eles tinham armado algumas tendas brancas, e no pacote dizia que era uma vila luxuosa, mas na verdade aquelas tendas brancas eram as sobras das tendas que tinham sido usadas no furacão Mateu. Faltando alguns dias pro festival, o salário dos funcionários começou a atrasar. Lembrando que era uma equipe gigantesca em todas as áreas, e o Billy contratou mais gente, uma galera, pra ajudar a montar a estrutura lá na ilha. Então tinha muita gente pra ser paga. Às vezes o pagamento atrasava, às vezes eles não ganhavam a quantia certa, e ninguém sabia de onde o Billy tirava tanto dinheiro pra pagar aquele povo. Ele ia pra Nova York e voltava com 3 milhões e pagava as dívidas. Só que, de onde tá saindo esse dinheiro, Billy? Eles surgiram com a ideia de oferecerem pulseiras eletrônicas que serviriam de cartão de crédito, entre aspas. Você precisava criar sua conta no site e colocava dinheiro nessa pulseira pra usar no festival. A ideia era meio complicada, porque, primeiro, que a ilha tinha um péssimo sinal de internet. Segundo, que as pessoas já tinham pago pelo evento, já tinham pago pela comida, por tudo, pela acomodação, e agora elas precisavam colocar dinheiro numa pulseira que surgiu dias antes do festival. Do nada surgiu essa pulseira. Era uma ideia complicada, mas eles seguiram com ela, e uns $80 mil foram colocados nessas pulseiras, das pessoas que já tinham comprado os ingressos. Faltando 10 dias pro festival,
ainda não tinham tenda suficiente pra todo mundo e 350 pessoas não tinham onde ficar, não tinham onde dormir. As casas que eles tinham alugado não foram pagas, então o responsável pelas acomodações recebia vários e-mails todos os dias das pessoas cobrando ele. Ele passava o e-mail pro Billy, não tinha resposta. 2 semanas antes do festival, a empresa que eles tinham contratado pra servir a comida foi demitida pelo Billy e agora eles precisavam achar outra empresa pra fazer comida pra mais de 6.000 pessoas. As pessoas no Instagram começaram a desconfiar que tinha algo estranho acontecendo, porque depois de um tempo, o Instagram do Fire parou de atualizar o perfil com imagens novas. Eles ficavam usando propagandas antigas, imagens repetidas, porque a equipe de marketing não fazia ideia do que estava acontecendo na montagem do festival, não passavam nada pra eles. Então, eles tinham que literalmente tirar leite de pedra. Eles começaram a mudar algumas coisas no site, tipo, antes você ia dormir numa cabana. Agora, já não tinha mais essa opção, mas peraí, a gente já pagou por essa opção. Então, as pessoas começaram a fazer perguntas pelo Instagram sobre o voo, a logística, as acomodações. Tipo, manda as fotos das cabanas pra gente ver como que elas são, o que tá acontecendo. Só que ninguém respondia as perguntas, ninguém respondia as pessoas. E aí, o pessoal começou a se irritar e começou a xingar eles. A empresa responsável pelas redes sociais tirou print das perguntas mais importantes que eles pretendiam responder e começaram a excluir os comentários negativos e desativaram os comentários no Instagram, o que obviamente não pegou muito bem. O cara responsável pelas acomodações enviou um e-mail para a equipe dando o último aviso. Olha, não temos acomodações o suficiente. Eu tentei avisar vocês mais de uma vez, eu fiz o possível e o impossível e não temos acomodação, não tem onde colocar esse povo. Esse pessoal vai chegar aqui no festival, numa ilha onde eles não conhecem, não vão ter onde dormir e pra piorar, não tem como mandar de volta porque a gente não tem a passagem de volta ainda. Cara, pelo amor de Deus, cancela algumas pessoas, devolve o dinheiro, não tem lugar pra esse povo ficar. A resposta foi, pelo menos você vai ver um rosto sorridente e ótimas poses de yoga. Porque o cara que era responsável pelas acomodações também era o professor de yoga no evento. Mas essa foi a resposta que ele deu, que ele recebeu. Aí, chegamos em uma das minhas partes favoritas desse documentário. Eu tive que parar pra rir. E eu tive que voltar pra rir de novo. Porque não, isso aqui é mentira. Não, eu juro. Nessa hora eu falei, é piada, é brincadeira. Esse documentário inteiro aqui é uma sátira, uma paródia, porque não é possível um negócio desse. Vamos lá. Além de todos esses grandes problemas que tivemos, teve um outro problema, que era o problema da água. Pessoas precisam de água pra beber, usar o banheiro, tomar banho, tá bom. Eles tinham 4 containers cheios de água. E numa reunião com a alfândega, eles disseram pro Billy e a equipe dele, olha, a gente precisa de $175 mil pra gente liberar essa água. E a gente precisa que tudo seja pago hoje. O Billy tinha essa grana? O Billy não tinha essa grana. O que ele fez? Ele ligou pra um cara que tava ajudando ele com o evento. E esse cara, o Andy, ele era tipo um faz-tudo. Ele tava se virando nos 30 pra ajudar o Billy. Ele que ficou responsável por arrumar outra empresa que fizesse a comida, porque o Billy fez merda e ele tinha que resolver. Então, ele era aquele cara que ajudava o Billy em tudo, que dava o seu melhor e que estava exausto, coitado. Pra mim, aqui ele é o herói desse documentário. Aí o Billy ligou pra esse cara e fez o seguinte pedido. Então, Andy, aconteceu uma coisa... tivemos problemas com a água, e eu preciso de um favor seu, um favorzaço, um favorzão, meu parceiro, sendo você, nosso querido líder LGBTQIA+, eu preciso que você faça um basquete, se é que vocês me entendem. O que rima com basquete? Exatamente isso que você pensou. Então, era isso que ele queria. E eu preciso que você faça isso pra resolver o problema da água. Você vai lá jogar basquete com o chefe da alfândega para ele liberar os nossos containers d'água. O Andy foi pra casa, tomou um banho, usou um enxaguante bucal e ele tava assim, preparadaço pro basquete. Ele chegou lá no escritório do cara e o cara disse pra ele, não pô, eu libero a água e os containers, mas eu quero ser um dos primeiros a ser pago depois que esse festival acabar. E aí, eles resolveram o problema da água pro festival. Eu não entendi se ele fez o basquete ou não. Eu acho que ele não fez. Mas eu achei esse pedido... Não, a maneira como ele conta
Não, é sério, você não precisa assistir o documentário inteiro, mas essa parte você precisa ver. Eu vou até deixar aqui o momento em que isso acontece. Assista. É sério, assista. Ai, meu Deus do céu. Eu amo esse documentário, eu amo essa história. Essa história, ela é legal até certa parte. A parte triste tá começando a chegar. Triste não, a parte complicada vai chegar agora. Mas vamos lá. Tudo que eu contei pra vocês até agora foi o prelúdio desse caos. Nesse festival, só se aplica aquela lei que é: se alguma coisa pode dar errado, dará. E dará errado da pior maneira, no pior momento e de modo que cause o maior dano possível. O dia do festival finalmente havia chegado, mas um dia antes, a equipe que tanto sofreu pra montar esse circo tava numa mansão que ficava de frente pro mar. A lua tava cheia, todo mundo tava ansioso porque no dia seguinte ia acontecer um caos. E aí, pra piorar a situação, assim, a cereja em cima do bolo, caiu uma chuva. Mais um toró. Não, você não tá ligado. O céu desabou. O pessoal começou a rir de desespero, porque era só o que faltava. Não, só faltava isso. As cabanas ficaram inutilizáveis, os colchões estavam ensopados, não tinha lugar pra dormir. A estrutura do festival foi feita às pressas e eles não pensaram na chuva. E pra piorar, as pessoas estavam chegando no festival. Quando as pessoas começaram a chegar, eles mandaram eles pra um restaurante que ficava de frente pra praia. Era muito bonitinho o restaurante. E aí eles comeram, beberam, curtiram, ficaram na praia tomando um solzinho e tal. Só que depois de 6 horas na praia, você cansa. Você quer um lugar pra descansar, pra guardar as suas malas. E eles queriam ir pra tal vila luxuosa. Chegando na vila luxuosa, eles viram um monte de tendas ensopadas por causa da chuva, aquelas tendas brancas. Algumas pessoas não acreditaram, falaram: não pode ser. Não, é mentira, mas não era mentira. Tinha um monte de gente em pé, por horas e horas e horas, procurando um lugar pra descansar, um lugar pra comer, um lugar pra dormir. O Billy chegou no cara responsável pela música, porque assim, os artistas que iam cantar no Fire cancelaram, todos. Então só tinha umas músicas aleatórias lá. Aí o Billy foi lá no cara do som e falou assim: bota um somzão pra torar o mais alto possível. Aí o cara foi lá e começou tuts, 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 tuts. Só que assim, as pessoas estavam cansadas, a música era muito alta, eles só queriam descansar, eles só queriam chegar na vila luxuosa que foi prometida. Aí os funcionários que estavam ajudando ali chegou no cara do som e falou: pô, mano, abaixa aí um pouquinho porque tá muito alto, a gente não consegue ouvir nada, as pessoas estão cansadas. Tem como você abaixar? Aí o cara ia lá e abaixava. Nisso voltava o Billy e falava: não, mano, aumenta a música de novo. E começava e o pessoal exausto. Em um certo momento, o Billy subiu numa das mesas e uma multidão em volta dele. E aí começaram a perguntar: e pra onde é que a gente vai? Onde a gente vai dormir? Aquelas cabanas, aquela fumbica ali, foi que você arrumou pra gente? Eu não vou dormir nessa cabana, eu quero a vila luxuosa que me foi prometida. E aí o Billy respondeu: todo mundo que comprou a vila luxuosa pega uma cabana. Porque assim, a cabana era uma fumbica? Era uma fumbica. Mas eles tinham 2 opções. Eles tinham 3 opções. Ou eles dormiam na cabana ensopada, ou eles dormiam no mar, no meio do oceano, ou eles dormiam no chão, lá com os mosquitos. E eles não pagaram pra dormir no chão com os mosquitos. Então, aquele mar de gente correu pra tentar pegar uma cabana. Porque a simpatia, o amor, a educação, ela dura até certo ponto. Depois disso, é cada um por si, Deus por todos. Então foi um empurra-empurra, uma gritaria, todo mundo tentando pegar uma cabana. E aí depois chegaram as malas. Elas chegaram num caminhão, num container. E não tinha etiqueta, não tinha numeração, não tinha nada. Então assim, se a sua mala era preta, você tinha que ir lá no oceano de malas pretas, com mais 180 pessoas, pra tentar achar a sua mala. E se a pessoa tivesse que subir em cima da sua cabeça, ela subiria em cima da sua cabeça. Tinha uns caras que ficavam pentelhando, tipo assim, virando colchão, fazendo buraco nas cabanas e enchendo um saco. Tinham outras pessoas que estavam roubando, pegavam um saco gigante de papel higiênico, um saco gigante de travesseiros. Eu não entendo por que o ser humano tem essa coisa de exagerar. Pô, pega um travesseiro, deixa o resto lá, seu ganancioso. No final da noite, as cabanas estavam lotadas.
As imagens desse evento começaram a viralizar e caíram no Twitter. E todo mundo sabe que caiu no Twitter já era. Um monte de meme, um monte de gente xingando, um monte de gente grato por não ter ido nesse festival. Como eu disse, as atrações foram canceladas porque nenhum artista que se preze ia cantar naquele festival caótico. Aí lembra o J.Rule, o rapper, aquele que tava todo envolvido no começo? Então, ele desistiu. Ele caiu fora porque ele percebeu que não ia dar certo. O evento, se eu não me engano, era pra durar 3 dias. No primeiro dia foi cancelado, porque não tinha comida, não tinha onde dormir, não tinha condições. Eles começaram a mandar as pessoas de volta pra casa, só que não tinha avião pra levar todo mundo. E algumas pessoas tinham acabado de chegar e elas já foram avisadas, não, volta pra casa. O aeroporto ficou sobrecarregado, as pessoas foram obrigadas a deitar no chão. Eles tiveram que fechar o aeroporto e o pessoal ficou lá dentro, passou a noite lá, sem comida e sem água. Algumas pessoas na mídia começaram a fazer piada sobre a situação, o que é óbvio que isso ia acontecer. Mas tem uma parte que eu fiquei meio assim, porque começaram a zoar as pessoas que foram pro festival. Eu sei que todo mundo odeia rico, tá bom? Todo mundo odeia rico, mas todo mundo quer ser um. Só que, cara, nem todo mundo que foi pro festival era rico. O ingresso mais barato era $1.000. Talvez não. Com certeza uma galera juntou uma grana, juntou uma galera e foi pro festival. Então nem todo mundo ali era rico. Mesmo assim, mesmo que o papai pagou a viagem inteira pra filhinha ir pro festival fracassado, ainda assim, eu não acho legal alguém não ter onde dormir, não ter o que comer, não ter o que beber. Mas também, se você quiser rir dos ricos que foram, fica à vontade, não tem problema não, tudo bem. Pra mim, a pessoa risível nessa história é o Billy, porque o cara fez muita merda e ele foi avisado. Todo mundo avisou ele mais de uma vez, cara, não vai dar bom esse festival. Só que o cara tava cego, o cara queria dinheiro. E aí ele não ligou para as consequências. Inclusive, quando o evento foi cancelado, as pessoas que ajudaram a montar o evento, porque o Billy mandou contratar um monte de morador da ilha para ajudar a montar a infraestrutura, e eles trabalharam dias no sol e viraram noite, fizeram horas extras e ninguém foi pago. Eles foram até a casa onde a equipe responsável pelo evento tava e eles fizeram greve, porque eles queriam pagamento. Só que ninguém sabia onde estava o Billy. O cara sumiu, ele simplesmente foi embora e deixou todos os problemas para a equipe dele resolver. O cara fugiu, basicamente. A equipe dele foi obrigada a ficar lá para lidar com os moradores raivosos, só que as pessoas estavam começando a perder a paciência. E aí, quando eles perceberam que eles não iam ser pagos, eles começaram a escolher algumas pessoas para manter de refém e tentar ganhar algum dinheiro com isso, ou simplesmente machucar essas pessoas. Então, não era mais uma situação de, putz, o festival deu errado. Era uma situação de vida ou morte. E o Billy foi embora. Na semana seguinte, a equipe do Fire fez uma reunião pra falar sobre aquele desastre. O Billy tava nessa reunião. Só que a maioria das pessoas que estavam nessa call não estavam envolvidas no evento em si. Eles eram responsáveis pelo aplicativo, pela divulgação, só que eles não estavam lá montando a infraestrutura e escolhendo as casas e não sei o que. Eles não sabiam de nada. Então, era meio estranho eles serem cobrados de uma parada que eles não estavam 100% envolvidos. Aí o cara responsável pelo marketing, que eu falei que ele era caótico, ele mandou aquele papo furado de somos uma família e vamos superar isso juntos e vamos dar a volta por cima e não sei o que. Aquele papo furado de dono de empresa. Depois desse fiasco, rolou uma ação judicial coletiva de $100 milhões contra o pessoal que organizou o evento. Queriam que as modelos também se responsabilizassem pela falsa propaganda, porque eles foram processados por fraude. Então, o pessoal queria que todos aqueles que anunciaram o evento também fossem responsáveis, as modelos, os influencers. Mas eu achei um pedido meio complicado, porque muita gente não sabia do que se tratava o festival. As modelos só foram pagas para fazer a propaganda, assim como os influencers. As pessoas que trabalhavam no aplicativo também não sabiam o que estava rolando. E olha que elas trabalhavam na empresa. Então, eu entendo a questão da falsa propaganda, de tomar cuidado com o que você divulga. Realmente, existe uma certa responsabilidade nessa parada. Se tinha alguém que merecia ser criticado, responsabilizado e assumir o BO sozinho não, né? Ele e mais algumas pessoas, mas ele principalmente, o Billy, porque o cara era dono da empresa, a ideia veio dele, ele financiou tudo, então ele deveria ser o alvo das críticas, e não as modelos. Depois disso, ele demitiu os funcionários do Fire. Na real, ele não demitiu, ele disse o seguinte: não é uma demissão, mas eu também não vou pagar vocês. Então,
O que é? O que você espera? Ele não ia demitir ninguém, porque ele não queria ser processado, mas ele também não ia pagar ninguém, obrigando as pessoas a se demitirem. Os funcionários começaram a perceber que o negócio tava feio pro lado do Billy e que ele não era quem todo mundo pensava, quando o FBI começou a aparecer de porta em porta. Acontece que o Billy tava mentindo pros investidores do Fyre Festival. Ele dizia pros investidores que iam contratar o Drake por $100 mil, mas eles não estavam contratando o Drake. Mas dizendo isso, ele fazia os investidores acreditarem que eles estavam lucrando e eles davam muito dinheiro por uma parada que não era real. E o nome disso é fraude. O relatório inicial mostrava que eles tinham $1,5 milhão em ofertas, mas o Billy pediu pra alterar esse documento e disse que eles tinham $35 milhões. O Billy disse que tinham ganhado uma ilha nas Bahamas, mas isso nunca aconteceu. Ele disse que tinha 2 milhões em ações no Facebook, mas na verdade ele tinha $1.500, e por causa disso ele foi acusado de fraude. O Billy não pagou ninguém, mas ele deixou as dívidas dele para outras pessoas, as pessoas que trabalharam com ele, que ajudaram ele, elas que tiveram que assumir os problemas dele. Ele deixou uma dívida nas Bahamas. Uma moça, que era dona de um restaurante, o restaurante que ele mandou todo mundo no primeiro dia, ela teve que tirar dinheiro das economias dela pra pagar as pessoas que o Billy nunca pagou. Pessoas foram processadas por causa do Billy, pessoas tiveram que assumir os problemas que o cara não teve coragem de assumir. Ele foi preso, mas ele saiu com uma fiança de $300 mil. Depois disso, ele disse que estava sem dinheiro, foi obrigado a morar com os pais, parou de dirigir carros caros. Só que isso durou pouco tempo, porque depois de ser solto, ele foi morar numa cobertura. Passaram-se alguns meses e, do nada, um e-mail de um tal New York City VIP Access começou a mandar e-mails para as pessoas que foram no Fyre Festival, oferecendo ingressos para shows, pro Met Gala, pro desfile da Victoria's Secrets. Eram ingressos exclusivos, de acordo com o e-mail, e você tinha que pagar um valor X. Só que como que você me tenta vender ingresso exclusivo pro Met Gala, sendo que não tem ingresso pro Met Gala? Você não compra esse ingresso. Você tem que ser convidado, tem que ser aceito por não sei quem lá das contas. Como que eu, uma pessoa trivial, vou comprar um ingresso pra ir no Met Gala? Então essa história era muito estranha. Pelo que perceberam, alguém tinha pego a lista de e-mails do Fyre Festival, as pessoas que tinham comprado os ingressos, e estavam spamando compra de ingressos pra lugar tal, tal e tal. E óbvio que esse alguém era o Billy. Ele chamou um cara chamado Frank e disse que estava montando uma nova empresa, essa New York City VIP Access. Só que por causa dos problemas que ele teve com o Fyre, ele precisava que outra pessoa fosse o rosto dessa nova empresa. Daí surgiu o Frank, que tinha 22 anos, 22 ou 23. Eles conseguiram mais de $100 mil vendendo esses ingressos duvidosos. No final das contas, o Billy foi preso de novo, acusado de fraude, lavagem de dinheiro, roubo de identidade e intimidação de testemunha. Em outubro de 2018, ele foi sentenciado a 6 anos de prisão. Foi dito isso no documentário, e eu jogo nesse time, que daqui a um tempo ele vai sair da cadeia, ele vai tentar de novo enganar as pessoas. E ele vai ser perdoado, tá? Porque pra algumas pessoas é muito fácil ser perdoado depois que elas fazem uma merda gigantesca.